E seja muito bem-vindo ao primeiro Plantão JN de 2021. É um prazer enorme estar convosco. E nesse plantão nós temos nova vida, novo ano e novas notícias, certo? Ou será que não? Pois é, assim, nem tanto. Você vai ver nesse Plantão JN que tem muita notícia antiga que, na verdade, não é antiga, porque é coisa velha que tá tendo. Enfim, você vai ver. Mas antes de começar, já deixa o seu gostei nesse vídeo, porque dá um trabalho enorme para a equipe compilar todas as principais notícias do que aconteceu desde o começo do ano até aqui, as notícias da última semana, e sempre ajuda a gente poder esclarecer o Brasil e levar esse conteúdo adiante, se você der o seu like. Então ajuda a gente a poder também ir além, beleza? Obrigado! Bom, temos 3 assuntos principais que dominaram as manchetes de 2020 e voltaram a martelar agora em 2021. A primeira delas, eu juro que não é notícia antiga, isso aqui é novo, sem precedente, tá? Trump não aceitou a derrota. Ainda. É falta de remédio. Seria cômico se não fosse trágico, cara. Tô exagerando não, mano. Essa birra do topete laranja era digna de seriado da Netflix. Mas, infelizmente, é real. Inclusive acabou com a morte de uma cidadã norte-americana. Durante a sessão do Congresso norte-americano do dia 6, para certificar a vitória do novo presidente, o Joe Biden, tinha uma multidão se reunindo ali no parque perto da Casa Branca para demonstrar o inconformismo da eleição do Joe Biden. Eles estavam a favor do Trump. E aí o Trump aproveitou a oportunidade para fazer um comício aos seus apoiadores, retomando aquela coisa de fraude nas eleições. Ele falou algo mais ou menos assim: We will never... Como é que era o Trump? We will never give in. Never give up. Esqueci como é que se faz o Trump, mas ele falou: nós não vamos desistir nunca, nós não vamos aceitar, nós vamos parar com o roubo. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Foi isso que ele falou. E aí ele sustentou essas declarações super novas com os argumentos de que o Trump venceu por muita margem. Só que, assim, lembrando que foram 306 votos do colégio eleitoral, 232. Então, não sei qual que é o conceito de muita margem pro Trump. Mas a cereja do bolo, cara, aquele brindezinho do Kinder Ovo, foi o que ele falou depois disso. Ele falou: eu estarei com vocês, vamos andar até o Capitólio e felicitar nossos bravos senadores e congressistas. Nós vamos parar com o roubo. A multidão foi à loucura e foi o suficiente para o caos se formar. Enquanto no Capitólio estava ocorrendo a formalização da contagem dos votos, os seguidores de Trump eles simplesmente invadiram o Congresso num ato de revolta. Mano, a Guarda Nacional foi acionada e 13 pessoas foram presas. E também, durante o protesto, uma menina apoiadora do Trump foi baleada e infelizmente não resistiu. E aí a gente pensa, né? Caraca, velho, não acaba esse negócio, sério. Mas não dá pra ficar pior, né? Dá pra ficar sempre, nunca diga isso. Trump voltou no Twitter declarar as fraudes das eleições, mesmo sem prova. Aí o Twitter bloqueou a conta do Trump. Então, até ele excluir 3 tweets específicos que foram o motivo da suspensão, ele não vai ter conta. E quando ele fizer isso, quando ele excluir os tweets, ele vai ter que ficar 12 horas sem acesso à sua própria conta, como punição. E aí, seguindo a deixa, o nosso querido Zuki, ele também anunciou o bloqueio da conta do Trump no Facebook e no Instagram, dizendo o seguinte: acreditamos que os riscos de permitir que o presidente continue usando os nossos serviços durante esse período são simplesmente muito grandes. Pois é, né? Parece que a gente não vai poder contar com a presença do Trump lá nas lives do Projeto Órbita, que, por sinal, tá rolando todo dia às 9h34 da noite lá no meu Instagram, @BrenoPerrucho. Link da descrição tá aqui embaixo. E o Trump pode ocupar até o 3º lugar das manchetes, mas a medalha de prata vai pro nosso queridíssimo Brasil. Nessa semana, o nosso presidente Jair Bolsonaro voltou a ganhar destaque pelas suas declarações. Olha só o que ele falou, solta o vídeo aí. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não querem. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Uma luta, Tem não que é aguentar fácil. até o final de 22, pode ter certeza. Vamos lá. Bom, naturalmente isso causou um rebuliço enorme. Paulo Guedes tentou salvar o Bolsonaro, chegou o secretário da Política Econômica, o Adolfo Saxida, puta, o nome difícil, que falou que o Brasil não estava quebrado, só que a situação fiscal estava extremamente delicada. E aí, né, a especulação é que Bolsonaro teria falado isso por causa da exigência da população sobre a prorrogação do auxílio emergencial, já que sem a vacina aqui no Brasil o número de casos continua aumentando, o que naturalmente priva muitas pessoas de conseguirem emprego e mantém o Brasil em estado de calamidade. É inegável que o auxílio emergencial deu o mínimo de dignidade a muitas famílias durante a pandemia e que sem ele muitos brasileiros não teriam condições de comprar sua comida nem pagar o aluguel de suas casas. Beleza, ok, mas se a gente olha para o lado fiscal, cara, os números chamam a atenção. Ó,
até o final de dezembro, né, depois de ter passado o ano inteiro gastando com medidas assistencialistas por causa da pandemia, mais de 509 bilhões de reais já foram gastos em ações relacionadas ao combate contra o coronavírus. E adivinha qual foi a maior despesa? Foi com pagamento de 5 meses de auxílio emergencial, com um valor total de 294 bilhões de reais. Então, se no curto prazo essa injeção de capital na economia ela acaba ajudando famílias que são mais desprovidas de recursos, no longo prazo isso forma uma baita conta para o governo pagar depois. E a única forma de fazer isso é contraindo mais dívidas, ele faz rolagem para pagar dívidas antigas com novas dívidas, ou então aumentando a taxa de juros a um valor exorbitante, né? Porque se tem muito dinheiro despejado na economia pelo governo, o que acontece é que a inflação corre solta, né? Você tem muito dinheiro para uma quantidade de riqueza que continua se mantendo a mesma, ou então diminui, como um caso de crise. Só que com juros muito altos, para o governo conseguir financiar dívidas com mais dívidas e também imprimindo mais papel moeda para colocar mais dinheiro na economia e pagar a dívida antiga, a gente sabe que isso aqui pode criar um efeito cascata de hiperinflação e, de fato, o Brasil ficar quebrado. Mas parece que o Bolsonaro se arrependeu de ter falado isso e ele acabou voltando atrás com essa palavra depois dizendo que o Brasil está uma maravilha. Agora tô aliviado. Bom, agora pro assunto que levou a medalha de ouro, que foi mais noticiado em 2020, não é mistério pra ninguém, né, cara? O mundo chega a 85 milhões de casos de pessoas infectadas com coronavírus. E os países que concentram os maiores registros de infectados são Estados Unidos, Índia e Brasil. Na Inglaterra, que foi o primeiro país a começar a vacinação em massa, o surgimento daquela nova variante assustou, com razão, o governo britânico, porque essa nova variante ela é mais letal e transmite mais rápido. Então, voltou ao lockdown e a quarentena agora está nos moldes tão restritivos quanto foi no seu ápice em março do ano passado. Ah, e detalhe, não foi porque surgiu essa variante no Reino Unido que isso ficou lá. Já tem mais de 30 países que registraram exatamente essa mesma nova variante, inclusive o Brasil. Aqui no Brasil, a curva do número de casos e do número de mortes continua aumentando e o número de leitos, no geral, está se reduzindo. E isso está fazendo com que várias cidades precisem atender pacientes em centros provisórios, como Fortaleza, Teresina e Belém. Breno, por que está acontecendo isso, menino? De novo? Esse alastra-lastra, quando estava tudo bem há pouco tempo. Olha só, tudo bem nunca teve, tá? Mas assim, de fato teve uma explosão de casos, isso é claramente percebido a partir da curva do corona, a partir do Natal e do Réveillon. Que, cara, a gente sabe, né? Você viu as fotos aí, tem lugares que simplesmente ninguém se importou com o vírus, né? Que vou dizer o quê? Galera, tá de saco cheio já, não tem vacina, nosso governo não adianta nada por causa de briguinha política, é isso que acontece, pô. Beleza, mas e a vacina? O Instituto Butantan finalmente se reuniu com a Anvisa para uma reunião técnica sobre a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês, né? Aquela vacina lá, a Sinovac, também chamada de Coronavac. Bom, a reunião tratou da eficácia da vacina e da submissão por parte do Instituto Butantan de 2 pedidos para a Anvisa. Primeiro, um pedido para aplicação para uso emergencial, que é basicamente para vacinar os grupos de risco, e o outro para registro. O que é o registro? É que permite a vacinação da população em massa para começar a imunizar a galera logo. E aí o governo de São Paulo disse que a Coronavac teve 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil e que teve 100% de eficácia contra mortes, casos graves e internações nos voluntários. Isso quer dizer que no espaço de 100 pessoas, por exemplo, 78 não pegaram a doença de novo, quanto expostas à contaminação, e das 22 que pegaram a doença, nenhuma delas ficou em estado grave necessário de internação. E aí, com esse resultado, o Butantan foi fazer esses pedidos para a Anvisa, para começar a vacinar a galera. E até a data de gravação desse vídeo aqui, não tem informação se a Anvisa liberou ou não. Mas, caso liberar, eu vou colocar algum comentário aqui embaixo para quando sair o vídeo. E, em paralelo à Coronavac, também tem a vacina lá da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, está sendo fabricada pela Índia e que será distribuída pela Fiocruz. Com a Fiocruz já serão importadas 2 milhões de doses da vacina. E aí, o que a Fiocruz está fazendo é só esperar o recebimento de informações relativas à produção e controle de qualidade da vacina para aí sim dar entrada no pedido de autorização da aplicação da vacina para uso emergencial. Ou seja, enquanto no período de gravação desse plantão JN, por enquanto, nada de vacina por aqui. Agora vamos falar de outra coisa, cara. Chega de pandemia. Recorde! Batemos recorde! Pam, 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 pam. Sabe quem bateu um novo recorde? Não sei. Bitcoin. Mais uma vez o preço do Bitcoin ultrapassou a marca dos 35 mil dólares, cara. Só que convertendo para real, isso aqui chega em 184.957 reais uma Bitcoin. E por que que isso aconteceu? Ó, meu Deus todo-poderoso. Provavelmente por causa do impulso do PayPal, que começou a aceitar todos os tipos de transação em Bitcoin. E o próprio PayPal tá comprando Bitcoin a rodo aí, olha só. E mais uma notícia, e essa você vai pirar. Cara, temos um novo homem mais rico do mundo.
Você sabia disso? Para nossa alegria, Elon fucking Musk, o cara do espaço, o cara dos carros elétricos, da sustentabilidade, que vai criar uma colonização em Marte, ele ultrapassou o maior bilionário desde 2017, Jeff Bezos, com agora uma fortuna de 190 bilhões de dólares. Olha isso, velho. Isso daqui, se você converter para real, ele tem uma fortuna de 1,01 trilhão de reais. Isso quer dizer que basicamente 6 Elon Musks compravam o Brasil. Caracas. Parabéns, Elon Musk. Isso é um atestado, a quantidade de valor que você agregou para o mundo, a quantas pessoas você entregou. E é lógico que se você tem um patrimônio de 190 bilhões de dólares, é porque você conseguiu entregar para a humanidade muito mais do que isso. E lembrando, gente, o Elon Musk não tem esse dinheiro no banco, cara. Os ricos, eles têm dinheiro em ações. Ele não ganhou mais dinheiro, ele simplesmente teve uma valorização das ações. Que toda essa corrida de enriquecimento do Elon Musk, que ganhou mais de 150 bilhões de dólares desde o ano passado para cá, foi por causa da valorização das ações da sua empresa, a Tesla. Não foi porque a Tesla ganhou dinheiro pra caralho e colocou dinheiro na conta dele do banco, tá? Foi valorização de ação. E o Warren Buffett, tadinho, foi passado pelo Elon Musk agora, foi passado por um cara aqui que vende água engarrafada lá na China. Ele tá chegando pra trás. Bom, não quer dizer que ele tá chegando pra trás, né? Que as outras pessoas estão correndo pra frente aí, mas Tio Buffett sempre estará em nossos corações. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos plantões de tênis e sem mais eu fico por aqui. Ah, Projeto Hortas 9h34 da noite, te vejo lá. E também, se você tá empolgado com o Elon Musk assumindo a posição do homem mais rico do mundo, comenta aqui embaixo Elon Motherfucking Musk, porque o cara merece, mano. Então deixa o like aí e enfim, já falei, né? Meu nome é Bruno Perrucho, esse é o Jovem de Negócios. Valeu!